Boa noite, meus queridos. Agora nós vamos comentar a respeito de uma coisa um pouquinho até, eu acredito que polêmica. Por quê? Porque tem muita gente por aí que diz que entende muito sobre muita coisa. E eu já tive a oportunidade de conversar com várias pessoas a respeito do assunto e é sempre a mesma explicação. E que assunto seria esse? Gênesis capítulo 1 do versículo 26, se não me falha a memória, que diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Se não me falha a memória, é dessa maneira que está escrito. Aí eu pergunto, mas o que Deus está falando? Da criação do homem, do pó da terra? Aí as pessoas falam, aquilo ali é um resumo de tudo aquilo que viria a acontecer depois da criação. Eu falei, beleza, só que a palavra do Senhor é bem interessante ali, porque ela diz o seguinte: façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem, ou segundo a nossa imagem conforme a nossa semelhança, mas Deus é espírito. Se Deus é espírito, como que Deus poderia estar falando do homem do pó da terra, carne, se Deus é espírito? Então, quando ele fala, façamos segundo a nossa imagem conforme a nossa semelhança, ele estava falando de espírito. Deus estava falando sobre a criação do espírito. Tanto que quando a gente vai lá para o capítulo 2, aí a palavra do Senhor diz que Deus pega, faz o homem do pó da terra, e aquele espírito que ele criou no princípio, porque Deus é pai dos espíritos, o espírito foi criado antes, ele pega esse espírito e sopra nas narinas do homem, e o homem passa a se tornar alma vivente. Ou seja, então nós já começamos a descobrir que no princípio Deus criou o espírito primeiro, depois o homem pó da terra e colocou o espírito e o homem se tornou alma vivente. Aí quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, ele diz exatamente assim, e visto como os filhos nós, participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte. Ou seja, ele está falando sobre o espírito, né? O homem que tinha sido criado, era filho de Deus, foi colocado em carne, e Jesus ele participou das mesmas coisas que o filho tinha participado. E quando nós vamos lá para o livro de Eclesiastes, olha o que a palavra do Senhor diz: que o pó, ou seja, aquela carne, o homem feito do barro, volte ao pó, e o espírito volte para Deus que o deu. Então lá no princípio Deus não está falando de nada mais, nada menos do que a criação dos espíritos. Nós já tínhamos uma relação com Deus antes de ser colocado nessa terra.